Noite, eu sou o Alan e esse é o Fé, Fraternidade e a Esperança. E a gente vai iniciar agora a nossa live O Evangelho está Vivo. O Evangelho está Vivo, a nossa live semanal, que acontece todos os domingos, às 6h15 da tarde, horário de Brasília. Vamos aguardar a nossa amiga Mônia entrar. A gente dá início à nossa live do Evangelho da tarde de hoje. Lembrando que o Evangelho está vivo. Nossa live acontece todos os domingos, às 6h15 da tarde. Boa tarde, Karen. Seja bem-vinda. Sejam bem-vindos todos vocês ao vivo, como também vocês que vão assistir no gravado. Boa noite, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Mônica, tudo bem? Tudo jóia. A gente está iniciando agora a nossa live, o Evangelho está vivo. Eu e Mônica fazemos toda semana, aos domingos, 6h15. A gente lê uma leitura do Evangelho e faz as nossas reflexões. A gente está no capítulo 4. Semana passada tivemos o início do item 18, que é a reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unicidade da existência os rompe. Né? Então foi uma live muito agradável, muita coisa boa foi falada, muita coisa foi refletida, né? Verdade. Se você tiver interesse em acompanhar, tá salva, completa lá no YouTube, @Fraternidade Esperança. É isso, mano? Isso mesmo. Foi tão boa que nós lemos só dois itens, né? Que a gente falou tanta coisa legal, né? Foi mesmo. Tanta coisa O desse, tempo, desse tema, né? o tempo voou, né? Pô, Vou recapitular aqui, né, o que a gente falou na última live. A gente dá sequência, até porque faz sentido, porque esse item 20. Na última live a gente estava dizendo exatamente sobre o fato de que os agrupamentos familiares, quando acontecem por conexão e afinidade aqui na Terra, eles não se dissolvem no plano espiritual. Muitas das vezes, eles até se fortalecem, né? é isso mesmo. E aí, volta a gente agora a falar desse mesmo capítulo, o capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, no item 20. Então, se você quiser acompanhar, através do seu evangelho, você vai abrir seu evangelho no capítulo 4, item 20. É daqui que a gente parte, é daqui que a gente começa a nossa live da noite de hoje. Você conseguiu? Você não consegue abrir o Evangelho nessa editora aqui que eu tenho para ver se fica mais fácil para você acompanhar a leitura? Qual que é a sua? É ID, né? Você falou que aquele dia você falou que fica ruim, né, para acompanhar, que às vezes se perde, que as palavras, né? Dá umas diferenças de versão, né? Mas eu acho que não vai ter não, viu, mano? Acho que eu teria que comprar esse livro igual ao seu. Porque aqui só aparece em PDF o da FEB mesmo. Entendi. Então, Mas pode dar início na live aí que a gente vai tentando. Pode dar início na leitura pra gente, por favor. o temor do aumento indefinido de parentes por consequência da reencarnação é um temor egoísta, a provar que não se possui um amor bastante amplo para estendê-lo a um grande número de pessoas. Um pai de muitas crianças ama-as menos do que se tivesse uma só, mas opa, é isso mesmo. Mas tranquilizem-se os egoístas. Esse temor não é fundado. Do fato de uma pessoa ter vivido 10 encarnações, não se segue que encontrará no mundo dos espíritos 10 pais, 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e novos parentes. Encontra Muita gente. gente, imagina? Encontrará sempre aqueles mesmos que receberam sua feição e lhe foram ligados na terra, sob títulos diferentes e talvez sobre o mesmo título, sob o mesmo título. Eu
coloquei bem esse como sendo o history lá, sobre a live, né? Porque realmente é de se pensar, né? Você imagina, se a vida aqui na Terra é indefinida, se a gente volta quantas vezes for necessário e autorizado, então significa que, né, cada vez que a gente volta, a gente tem obrigatoriamente um pai, uma mãe, irmãos, né, uma família, né, já parametrizada. Então significa que no plano espiritual você tem lá todo mundo da mesma maneira, né, que pessoal. O que ele nos diz aqui, que esse ponto de vista, ele usa a palavra egoísta, né? Eu vou tentar ser um pouco mais gentil conosco e vou falar que é limitada, né? Porque às vezes a nossa visão está limitada a esses parâmetros aqui, né? E a gente esquece que estes mesmos parentes que reencarnam conosco hoje já reencarnaram anteriormente e muito provavelmente vão reencarnar novamente numa próxima encarnação. Então, às vezes o seu pai foi seu irmão, às vezes seu irmão foi sua mãe, né? E por aí vai, né? Não significa necessariamente que estes estão num posto, né, dentro de uma caixinha, e aqui é o personagem X, aqui é o personagem Y, né? São espíritos, são almas. Estão libertos, a partir do momento que desencarnam, estão libertos dos parâmetros, estão libertos é, exatamente dos parâmetros que os mantinham próximos. Agora, enquanto espírito, vão pulsar, né, dentro de si a energia que nos liga, independente de parentela, independente de título que nos junte aqui na Terra. E aí, muitas das vezes, fica essa questão, quando ele chama aqui de egoísta, porque às vezes você tem aquela mãe que não aceita a outra mãe sendo mãe do filho dela, né? Tem aquele pai que não aceita o outro pai sendo filho dele. E aí ele chama isso para um lado de egoísmo, porque o que importa necessariamente nesse caso não é o título, é a conexão. É como que esses espíritos se portam, se juntam, se aglomeram, se aglutinam e convivem na mesma frequência, né? Então, para aquele que às vezes não quer nem dividir a paternidade, não é meu pai, pronto, não aceita que ele tenha outros filhos, ele diz aqui o seguinte, né, que os egoístas tranquilizem-se, porque se existe algo que quanto mais a gente divide, mais multiplica, é o amor. Então, se aquele pai ama esse filho verdadeiramente, em nada vai mudar, independente de quantos filhos ele tiver, né? É que a gente ainda pensa muito com matéria, né? Porque a gente fica preso, por exemplo, o desencarne, né? A gente esquece, né, que a pessoa não morreu, né? E que ela estará junto de nós, né? De outra forma, mas ela jamais, né, vai deixar de estar conosco ali, né? E você falando assim sobre o egoísmo, de às vezes aquele espírito, né, não quer deixar outra pessoa ser pai do seu filho, né, numa próxima encarnação. Tem um livro que trata muito sobre isso, é, principalmente essa questão de mãe, sabe? Aquele livro Entre o Céu e a Terra, Entre a Uhum. Terra e o Céu, segundo a ordem. Mas mãe que desencarna, sabe? Ela perde seu filho, fica sem filho, né? E para ela é muito difícil entender, tá aí, tá vendo? Entre a Terra E o e o céu? Céu. É, e fica muito difícil para ela entender que uma outra mãe vai cuidar do seu filho, que vai reencarnar novamente, sabe? Isso, essa percepção, essa aceitação, ela depende de muita evolução mesmo, né? Porque não é fácil para a gente lidar com isso. Eu penso que ali a espiritualidade, ela vai estar tratando, né, essas questões e aos poucos as pessoas vão entendendo. Mas como a gente ainda vibra muito na matéria, até depois mesmo de desencarne, né? Para a gente entender certas situações, é, a gente ainda precisa de muita evolução para chegar nesse nível aqui, né? De entender que quando a gente chegar lá, aquele que foi nosso pai, em uma outra existência, não nessa, que é a que a gente está mais ligado, né? Porque a gente fica muito ligado a essa, né? A gente esquece de várias outras, né? Então, quer dizer,
aquela pessoa que já foi seu pai numa existência muito distante, ele vai te receber quando você chegar. Então tem tantas coisas para a gente refletir sobre isso, né? Essa evolução que a gente precisa ter, né? Eu me lembro daquela mensagem que eu recebi de um espírito esse tempo atrás, que dizia sobre, às vezes, o amor ser confundido com posse, né? Eu acho que vem de encontro essa leitura. Uhum. A gente tem essa limitada visão, porque a gente está muito ligado ainda ao sentimento de possuir, e não de viver, de sentir, né? Então, independente de que maneira que aquela vibração chega para a gente, o importante é a vibração. A essência é a vibração, é o espírito, né? Então, assim, muitas das vezes a gente vê questões mediúnicas envolvendo aquela mãe que não arreda o pé, que é meu filho, pronto, acabou, né? Assim também aquele pai, aquele irmão, espíritos que ainda entendem que aquela encarnação que viveram aqui na Terra não foi somente uma passagem, né? Entendem que aquela é a única e exclusiva oportunidade que tiveram de viver na Terra. Isso acaba limitando seus horizontes no plano espiritual. Eles deixam, assim, de progredir para outros mundos, porque se negam a aceitar a verdade. Eles estão tão presos naquele sentimento de posse que aquilo os aprisiona, os atormenta, de maneira que eles não conseguem continuar, eles paralisam, né, nesse momento. E é algo que a gente tem que pensar, ainda enquanto encarnados, para evitar maiores dissabores, até mesmo no plano espiritual, quando às vezes a gente poderia já estar bem resolvido com algumas questões aqui, no planeta de provas e expiações, e aí que nem você sempre repete aqui, né? Não, vou deixar para amanhã, vou deixar para a próxima encarnação, né? Uhum. E esquece que a próxima encarnação ela está condicionada a essa. Se a gente não tiver melhoramento suficiente para apresentar e voltar para continuar a nossa jornada, a gente nem consegue voltar. A gente nem é autorizado a voltar. Então é preciso que desde já, mesmo que a gente não consiga resolver de imediato, a gente já consegue iniciar já, né, esse pensamento, essa reflexão, de forma a entender que a única coisa que realmente, quando se divide e multiplica, é o amor. Então não tem necessidade eu não sei, fica guardando esse momento. Então não tem necessidade da gente ter, né, esse sentimento de posse, né? E assim, a gente começando esse entendimento e esse exercício, igual você falou, a gente sabe que a gente vai chegar nesse momento, não adianta, né? A gente tem total certeza de que esse momento do desencarne vai chegar. Então, se a gente conseguir trabalhar e levar isso de uma forma mais leve, né, também, pode nos ajudar, porque a gente sabe são estados de espírito, né? A gente estar bem ou não depois dessa jornada aqui, né, no novo plano, né? Então, para a gente carregar essas coisas, esses pensamentos assim, como uma forma de exercício, né? Para a gente levar para frente quando chegar esse momento. Porque a gente sabe que vai chegar, a gente já passou por ele, né? Várias vezes, a gente sabe que vai passar novamente, para nós que acreditamos nas reencarnações, né? Porque isso pode se tornar até uma forma de obsessão depois de passado para o outro lado, né? Como é o Pois não, agora. agora também, né? Mas assim, Uhum. falando dessa questão dessa mãe, essa não aceitação dela de que ela estava em outro plano, a vida dela deveria seguir, e daquele filho também, ela se tornou uma obsessão na vida daquela família. Porque, além de tudo, a gente tem que lembrar de outro detalhe importante que eu queria falar, porque, assim, as pessoas são colocadas para mudar, né? São colocadas em determinadas famílias como peças importantes para mudar, né? Aquela família, para evoluir, para crescer junto. Então, chega um determinado momento que essas questões começam a atrapalhar, né? Começa a atrapalhar também esses que precisam seguir a jornada aqui, né? Exatamente. Então, é a responsabilidade solidária, né?
você paralisa, você não cresce e, infelizmente, paralisa outros também que estão próximos de você. Nesse sentido aí, entre desencarnados e encarnados. Então é uma responsabilidade solidária, né? Que a gente não é culpado pela derrota alheia, porque todos temos livre-arbítrio e temos que nos responsabilizar pelos nossos próprios atos. Mas, solidariamente, você está meio que responsável por aquela paralisação do seu próximo, né? É verdade. São muitos pontos importantes. São muitos pontos, né? Realmente. Vou ler o item 21. Vejamos Tá. agora as consequências da doutrina que nega a reencarnação. Essa doutrina anula necessariamente a pré-existência da alma. As almas foram criadas ao mesmo tempo que o corpo, não existindo nenhum laço interior entre elas, completamente estranhas umas às outras. O pai é estranho ao filho. A descendência das filhas se reduz unicamente à corpórea, sem laço espiritual algum. Portanto, não há motivo para se orgulhar por haver tido como antepassados tais ou quais personagens ilustres. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ter se conhecido, vivido junto, ter se amado e podem se reunir mais tarde para estreitar seus laços de simpatia. Fazer algum ponto? Você quer fazer? Ainda não. Não? Não, eu acho que é importante aqui. Eu acho importante que a gente fazer um pontinho aqui, ó. Quando ele diz aqui, a gente está falando só de um cenário de reencarnação. E aqui ele leva para uma visão, uma perspectiva, de que então, tudo bem, vamos fazer de conta que não existe a reencarnação. Vamos seguir as consequências, então, dessa doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina que prega, então, que só existe uma vida. A unicidade da existência. Aí ele diz o seguinte, dessa maneira, só existe uma vida, você não tem afinidade espiritual entre os seres que compõem nem o grupo familiar. Então, nem aquele núcleo, que seria o núcleo de maior afinidade que você tem, existe um elo além da carne que os mantém próximos. E isso é muito pesado, porque a gente vê hoje, através da reencarnação, realmente, antepassados e descendentes convivendo mutuamente no mesmo grupo, no mesmo núcleo. E isso faz com que aumente muito os laços de simpatia. Porque às vezes eu vim na condição de pai e eu não consegui alcançar o êxito em educar aquele espírito. Mas isso não quer dizer que eu não o amei e que ele não me amou. Foi estabelecido um vínculo afetivo. Porém, não o suficiente para que eu conseguisse terminar essa minha tarefa de induzir, né, que o bem reinasse naquele filho que me foi confiado. Tudo bem. Então, assim, a tarefa pode ser que não alcançou o êxito desejado, previsto. Mas o amor foi criado, o vínculo foi estabelecido. Estes parentes, familiares, eles voltam para a experiência na Terra e talvez, como eu não tenho a capacidade de criar aquele filho num caminho reto, eu volto como filho dele. E a gente vai passar por várias experiências e a gente já se conhece. Já existe um elo entre nós dois. Já existe um estreitamento, então, da simpatia que foi estabelecida antes da matéria ter sido criada, né? Então, é importante a gente pensar assim, porque várias teorias vêm à chão quando a gente imagina que só existe uma existência, né? Por exemplo, aqueles espíritos que meu santo não bate, né? O pessoal fala, meu santo não bate. Ah, amor à primeira vista. Várias dessas coisas podem vir ao chão sem essa explicação da reencarnação. Não existe esse que o santo não bate, né? Claramente, às vezes, existe um repúdio entre as energias, porque exatamente já viveram em outras épocas onde tiveram relacionamentos falidos. E ao aportar aqui na Terra, a carne não conhece, mas o espírito conhece. E a energia não mente. Aqueles espíritos foram inimigos. Partiram agora para tentar uma reconexão, né? Para tentar apagar aquele passado trágico
daquele relacionamento falido e voltam para tentar a convivência, ao menos como irmãos que se respeitam dentro da família de Deus, da família universal, né? Então, eu pedi para fazer esse pontinho aqui, porque às vezes é importante a gente pensar por fora da perspectiva que a gente está sempre pensando, para que a gente consiga ampliar os horizontes. Então, nesse ponto, ele fala assim, não, tudo bem, então vamos fazer de conta, vamos usar uma perspectiva que não exista, então, reencarnação. Vamos pensar sobre isso? E às vezes a gente pensa que só existe reencarnação, e fica algumas falhas desse pensamento, porque a gente está dentro, a gente está no núcleo desse problema, né? Quando a gente sai dessa caixinha e olha do lado de fora, aí a gente consegue observar outras perspectivas que podem nos auxiliar a entender melhor dentro do nosso íntimo e até, quem sabe, auxiliar aquele que não tem esse entendimento. É verdade. O Alan falou aí. O Eu mecanismo acabei de falar, exatamente. É o perfeito. outro Alan, no caso, né? Tudo bem. É o Alan Miranda, gente boa, lá da Casa da Fraternidade. E aí, filho? Bom, um abraço. É isso mesmo. O que o Alan falou aí, mano? Pode falar. Mecanismo lindo e perfeito. Não existe erros no processo reencarnatório. Principalmente quando a gente pensa, a gente se desliga dessa questão de ficar pensando, fulano, será que fulano foi? Será que eu estava lá com fulano, né? Dessas configurações aí, porque você falou um ponto importante dessa família universal, né? Que nós somos todos irmãos, porque a gente vai ser inserido de uma forma, às vezes agora de uma forma, outra a gente foi de outra. Então, se a gente conseguir, né, ter essa percepção também de que somos todos, né, irmãos, fica mais fácil ainda de poder lidar com isso, igual essa repulsa pelos amigos, pelos irmãos, né, que a gente sente. Se a gente pensar dessa forma, às vezes fica mais fácil de lidar com a situação de encarar que precisa melhorar para estar próximo daquela pessoa, né? Para os laços começarem a fluir ali, uns laços de afetividade, né? E começar a quebrar esse gelo aí, né? E entrar nisso que a gente precisa, desse processo de reconciliação, né? Eu gosto quando você fala nesse sentido de entender que somos irmãos de maneira universal, nos auxilia nesses resgates com esses irmãos que existe essa aresta, né? Existe essa diferença de pensar, existe essa diferença, enfim. Eu acho muito interessante quando você pontua sobre isso, porque a gente falar que é irmão com todo mundo que a gente gosta é muito fácil, né? E aí quando a gente traz para esse âmbito daqueles espíritos que não têm tanta simpatia com a gente, né? E vice-versa. E vice-versa, que a gente também não tem tanta simpatia, aí fica mais claro para a gente que o amor realmente ele não é objetivo, ele é subjetivo, ele é uma paleta, né, com várias cores, como eu sempre digo aqui, com várias nuances nessas cores, e não é necessariamente porque você tem que amar ao próximo, né, que você deve realizar o mesmo tratamento que você tem para alguém que você realmente ama e tem muita afinidade, não necessariamente nesse sentido, mas sim no sentido de que uma das nuances do amor é o respeito. É você saber entender que nesse momento aquele irmão tem ideais que não vão com o mesmo fluxo que o seu, mas que respeitá-lo é uma maneira de amar, né? É uma maneira de resgatar aquele relacionamento falido, é uma maneira de fazer um curativo naquela dor coletiva que foi criada. Então, eu gostei desse ponto que você fez aí, realmente. Quando a gente tem essas questões de antipatia, a ideia de que somos filhos de um mesmo Deus nessa família universal nos aproxima, sim, desses irmãos e desses resgates. Muito bem, gostei do que você disse. Então, vou continuar o item 22. E em Então, vamos. relação ao passado. Quanto ao futuro, segundo um dos dogmas fundamentais decorrentes da não reencarnação,
o destino das almas é irrevogavelmente fixado após uma só existência. A fixação definitiva traz como consequência a interrupção de todo o progresso, pois se há algum progresso, não há mais destino definitivo. Conforme bem ou mal viveram, dirigem-se imediatamente às moradas bem-aventuradas ou para o inferno eterno. Ficam assim imediata e perpetuamente separadas e sem segurança de se reaproximarem, de modo que pais, mães e crianças, maridos e esposas, irmãos, irmãs e amigos nunca têm a certeza de voltarem a se ver. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Posso só fazer um ponto aqui? Pode? É que a gente que vem, né, da doutrina, a gente está estudando, que é uma palavra que você sempre fala, da fé raciocinada, né? Entra nesses detalhes, assim, porque, poxa vida, hein? A gente gosta tanto de uma pessoa e jamais vai vê-la, né? Pensar que nunca mais vai vê-la é uma coisa, assim, que a gente precisa pensar, né? Porque é muito, muito intenso a gente olhar com essa perspectiva. Eu falei no início aqui que a gente perde nossos entes queridos, né? E a gente já começa a trabalhar nessa linha de que a pessoa está com a gente, mas em determinada, numa sintonia diferente ali, né? Entre mundos diferentes. E pensar assim, pensar numa vida sem a reencarnação, da forma como foi colocada aqui, é muito triste, né? Então a gente começa a pensar nesses pontos a partir dessa fé raciocinada, parece que as coisas não vão se encaixando, né? É o que leva a gente sempre a pensar, né, dessa forma, como eu falei antes aqui, dos irmãos fraternos, né? Todos irmãos em Cristo, né? E pensar que sim, a gente vai se reencontrar, né? E isso parece que dá uma aliviada, dá uma leveza, né? Para a gente encarar, porque pensa, né? Você tem a sua avó que você ama muito, né? E não está mais aqui. Eu tenho meu avô, várias outras pessoas que a gente pensa, né? E a gente pensa o quanto eles estão trabalhando para nos manter bem, né? Manter aqui, sim, na nossa linha de evolução, para a gente não se desviar. E às vezes a gente acaba até esquecendo disso, né? Que nem imagino o quanto eles estão próximos a nós, né? É tão próximo que o que a gente pensa aqui influencia eles lá. O que eles fazem lá influencia a gente aqui, né? Exatamente. Se a gente está feliz, eles ficam felizes. Se nós estamos tristes, eles também ficam tristes, né? Exatamente. Então, com a reencarnação e o progresso que lhe é consequência, todos quantos se amaram se reencontram na Terra e no plano espiritual, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fraquejam no caminho, retardam seu avanço e felicidade, mas a esperança não está perdida. Auxiliados, encorajados e sustentados pelos que os amam, sairão um dia do lamaçal onde se enterraram. Com a reencarnação, enfim, a solidariedade perpétua entre encarnados e desencarnados. Daí o estreitamento dos laços de afeição. Basicamente, gente. Ele volta, né? Ele ainda está dentro daquele item que ele está, né, tentando explicar sob um ponto de vista não reencarnacionista. Então, o que ele está dizendo aí é exatamente isso. Então, tá, tudo bem. Então, se não existe reencarnação, realmente os laços de família são rompidos. Existe essa ruptura após o desencarne, né? Após a morte do corpo físico. Porque nada te garante que, nesse caso, que exista um local definido para quem é do bem e para quem é do mal, então não tem nada que te garanta que você vai novamente ver esses que fizeram parte desse núcleo familiar. E aí, ao mesmo passo, ele continua aqui dizendo que com a reencarnação, isso trata de maneira a afinizar cada vez mais os laços afetivos entre os seres, porque a gente vê, através, por exemplo,
da literatura espírita, né, principalmente nas obras do Chico, que existe aquele, por exemplo, o próprio André Luiz, né, que desencarnou numa condição complicada, foi resgatado. A mãe, que é um ser que o ama muito, viu aquilo tudo, não pôde fazer nada, porque ninguém tem a propriedade de alterar o livre-arbítrio do próximo, né? Isso é dádiva do Criador para a criatura. Mas mesmo aquela mãe vendo de longe o sofrimento, sem poder fazer muita coisa, ela nunca deixou de interceder através de preces e pedidos para a espiritualidade tocar aquele coração, né, de maneira que aquele coração vibrasse numa frequência de humildade que fosse. A gente percebe no caso ali de André Luiz que a humildade foi o que tocou aquele coração onde ele precisava. Então, quando ele pulsou naquela frequência que precisava da humildade, ele deixou de lado a arrogância, né, e fez aquela súplica ao Criador, então foi quando a espiritualidade teve como assistir. E em todas as etapas dessa assistência, a mãe estava presente, mesmo que de longe, porque ela já, o espírito mais evoluído, estava em outras paragens, né? Em outras esferas mais iluminadas, mas mesmo assim com o coração atento a cada passo daquele filho em recuperação, né? E isso só é possível através da reencarnação, através da multiplicidade das existências e da multiplicidade dos mundos. Essa é a maneira que Deus nos coloca para que cada um, dentro do seu próprio tempo, dentro dos seus próprios recursos, consiga caminhar no rumo da jornada de evoluir sempre. Uns mais adiante, outros mais atrás, mas todos seguindo a mesma toada, com direção a um só objetivo, né? Que é voltar a ser um espírito de Deus, um espírito iluminado, um espírito que irradia luz, né? No momento certo, a mãe dele pôde auxiliá-lo, né? Pôde recebê-lo ali, no momento em que eles estavam vibrando na mesma frequência, né? Que é bom a gente até ressaltar isso, né? Que às vezes nós aqui, né? Não recebemos, não conseguimos receber auxílio da espiritualidade como desejamos, no momento que desejamos, né? Porque a gente não está naquela frequência, né? Nossos pensamentos estão vibrando de forma diferente. Eles tentam, né? Eles tentam até chegar até nós, mas nós mesmos não deixamos, né? A gente não consegue receber essa frequência de luz aí que você acabou de falar, por conta dos pensamentos mesmo, né? Que nós ainda estamos muito aflorados nessas questões assim do mundo, né? Da matéria. E da mesma forma, depois, né? Depois quando a gente não está mais aqui encarnado, né? Desencarnado, né? É isso aí. Então a gente vai para o item 23. Você quer falar mais alguma coisa? Acha que dá tempo? Não, dá sim, pode continuar. Em resumo, 4 alternativas se apresentam à pessoa para seu futuro além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a individualidade com fixação definitiva do destino, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a individualidade com progressão infinita, segundo a doutrina espírita. Conforme as duas primeiras, os laços de família se desatam após a morte e nenhuma esperança há de reencontro. Pela terceira, existe chance de se reverem desde que estejam na mesma região, que pode ser o inferno ou o paraíso, mediante a pluralidade das existências, inseparável da progressão gradativa, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amaram, e isso é o que constitui a verdadeira família. É isso. Olha que importante essa conclusão desse item, né? Com a multiplicidade das existências, inseparável
da progressão gradativa à certeza da continuidade das relações entre os que se amaram. E é isso que constitui a verdadeira família. Então aqui ele conclui, né, tudo isso que a gente tem refletido nestes itens passados, né? Nada adianta para a gente tentar forçar um vínculo. O vínculo é estabelecido através dessas conexões, dessas afinidades, e eles sim montam e desmontam os agrupamentos entre os espíritos, né? Às vezes a gente tem aquela frequência que pulsa na mesma sintonia daquele ser que às vezes sequer é da sua família, né? Sequer tiveram condição de ter esse vínculo, mas essa frequência já vem de outras encarnações e ela pulsa na mesma sintonia e é aí que montam-se esses agrupamentos entre os espíritos. No plano espiritual, todas essas questões que envolvem parâmetros, como eu disse na última live, são destruídos. Né? Não existe mais parâmetro. O parâmetro é um só, a afinidade entre os espíritos. E isso só pode ser dessa maneira por conta da continuidade da vida após a morte do corpo físico. Sem essa opção, tudo isso fica muito vago. Né? É isso mesmo. E vai ser bom porque esse capítulo aqui tem muita coisa ainda interessante para a gente tratar nesses últimos pontos aqui. E aí a gente vai deixando as outras coisas para falar depois, né? Que a gente vai... Tem tanta coisa legal para falar, né? Tem tanta reflexão interessante acerca da reencarnação, né? Então, temos uns itens aqui para a gente finalizar, né? Esse assunto tão bom. O próximo item já é outro, né? Limites da encarnação. Instrução dos Espíritos, Limites da Encarnação. Item 24. Então, a gente deixou já, né? Essa questão ficou concluída da parentela, no oferecimento, motos que passam aqui na porta. A gente deixa já concluído essa questão da familiaridade entre os espíritos, né? E do coletivo que envolve esses seres com o mesmo objetivo, com esses mesmos pensamentos, com essas mesmas atitudes, né? E que comungam de mesmo ideal, de mesma sintonia e criam, assim, laços afetivos que vão além da vida na matéria. E agora, a partir dos próximos itens, a gente vai falar um pouco mais da questão individual, que cada um tem a responsabilidade na encarnação. Né? Isso aí. Deus nos abençoe. Vai ficar bem legal. Daqui para frente tem muita coisa boa para a gente estudar mesmo. Muito bom esse tema. E a gente vê que o pessoal gosta também, né? De falar sobre esses temas, assim, que envolvem, né? Encarnação, né? Os laços de família, porque são temas que traz para o dia a dia, né? Essa vivência que a gente tem, as dificuldades, né? Muito bom. Sim, é bem dentro do que a gente se propõe a fazer aqui, né, Mônica? Que é tirar o evangelho de dentro do centro, tirar o evangelho de dentro do armário, da gaveta e trazer para o nosso dia a dia, né? Utilizar o evangelho de maneira que a gente consiga ser pessoas melhores, né? Pensar, refletir e, consequentemente, agir conforme nos diz o evangelho, a partir da nossa limitada percepção sobre ele. Não só ter ele dentro de nós, né? Colocar em ação, né? Não somente no pensamento, também nas mãos, né? Temos que agir, né? Sim. Então, só isso. Então, né, vamos encerrar essa live, né? Então, nós vamos encerrar aqui, já deu 7 horas. A gente vai agradecer a todos que passaram por aqui, os que estão desde o início, os que ficaram até o final, os que passaram, saíram, os que vão assistir no gravado. A gente só tem a agradecer. A gente tem observado que cada vez que a gente faz essa live, aumenta, né, o número de pessoas que está aqui envolvido, que está gostando, que está aprendendo. A gente só tem a agradecer a todos vocês. Agradeço a espiritualidade amiga, que nos acolhe, que nos patrocina. Este pequeno estudo que a gente tenta fazer aqui, levando a palavra do Cristo através do Evangelho. Agradeço também a Mônica, que está aqui comigo firme, né, toda semana, todo domingo. E deixo aqui o convite, né, para o próximo domingo, às 6h15. Se Deus nos abençoar, estaremos aqui novamente para continuar lendo
refletindo sobre o nosso querido Evangelho. Que assim seja, que Deus nos permita, né, estar aqui sempre, sempre que possível, né? E nós é que agradecemos. O pessoal está agradecendo aqui. A Karen estava sumida, né, Alan? Você percebeu? Agora ela apareceu aí. Karen voltou, você viu? Olha só a Karen voltando, tá vendo? Pois é, Encontraram a Karen. eu. Ai, enfim, agradecer a todo mundo, né? É isso aí. Deus abençoe, nos dê uma semana iluminada, né? Abençoe nosso restinho de domingo e nos dê força para continuar nesse propósito. E é interessante a gente falar também, porque a gente luta tanto, né, para conseguir, né? A gente traz aqui essa palavra de Nossa. Deus tenta trazer essa Como aqui, luta? né? Mas E como luta? luta tanto no nosso dia a dia, a gente luta tanto para estar aqui, né? E é muito importante para nós ter todas essas pessoas aqui. E é isso. Então é isso. Obrigado a todos, obrigado, Mônica. Até E domingo. vamos todos em. Peraí, só um minuto que tá tenso aqui. Vamos todos em paz, paz com amor, amor de Jesus. Que assim seja. Que